Vou demonstrar como realizar a configuração e a inscrição em dívida ativa de lançamentos do exercício anterior que ficaram em aberto, ou seja, débitos do ano de 2022. Tá? Após a abertura do exercício de 2023 e acessá-lo, igual estamos fazendo aqui, venha no menu Movimentos, Dívida Ativa, Ano de inscrição / origem. Como aqui está dizendo, o ano de origem do débito, né? No caso, as configurações aqui para inscrever em dívida ativa tem que ser o ano de 2022. Então, primeiramente, vamos entender essa tela. Nessa tela, você vai configurar quais os tributos que poderão ser inscritos em dívida ativa e de que maneira que esses débitos, né, serão inscritos em dívida ativa. Tá? Então, no caso, como os débitos de 2022 serão inscritos em dívida ativa. Então, aqui eu defino quais tributos serão inscritos. Você pode, ao acessar a tela igual eu acessei aqui, ó, provavelmente quando você colocar o ano de origem de 2022, já vai trazer preenchido. Mas se for necessário, você pode alterar essa configuração. Tá? A configuração aqui é o seguinte, você vai adicionando os tributos que você quer que inscreva em dívida ativa. Ah, eu tenho que adicionar todos os tributos para escrever em dívida? Não. Quais tributos que eu tenho que adicionar? Os tributos que têm fundamento legal para você poder seguir com a cobrança. Ou seja, por exemplo, uma taxa de certidão negativa, de habites, de aprovação de projeto, são taxas que dependem da prefeitura realizar o serviço para poder ser cobrado. Então, se um contribuinte solicitou uma aprovação de projeto, para ele ter o projeto aprovado, ele teria que pagar uma taxa. Ele não pagou a taxa. Esse lançamento ficou em aberto. A prefeitura entregou a aprovação do projeto para ele? Não. Se você escrever esse em débito em dívida ativa e for protestá-lo ou executá-lo, provavelmente vai perder esse protesto, essa execução, porque não tem fundamento legal. O contribuinte não teve o serviço realizado. Igual a habites, igual a certidão. Tá? Então aqui são os tributos que de fato vão poder seguir a cobrança, certo? E como é que são feitas essas configurações? Então você adiciona o tributo que pode ir para a dívida ativa. Vamos pegar aqui o IPTU de exemplo. Ó. Então, beleza, o IPTU pode ir para a dívida ativa e aqui eu configuro. Separa a taxa, o que é essa coluna separa a taxa? Geralmente, no lançamento do IPTU, tem o IPTU, uma coleta de lixo, uma taxa de iluminação, né? Tem município que chama de taxa de custeio, de iluminação pública, taxa de coleta de resíduo sólido, tem taxa de limpeza, taxa de conservação, enfim, depende de cada município. Então, esses lançamentos acompanham o IPTU. Quando joga em dívida ativa, se você marca essa coluna separar taxa, ele vai separar essas taxas ao escrever em dívida. Então, vai escrever o débito do IPTU, vai escrever separado o débito da iluminação e o débito da coleta. Então, no lançamento, vamos supor que tinha esses três tributos juntos, né? Ele escreveu esses três separados. Essa coluna acumula. Vamos supor que o IPTU foi lançado em 10 vezes, R$1.000 lançado em 10 vezes, o contribuinte pagou 2 parcelas. Ao escrever em dívida, se você não marca essa opção, ele vai escrever 8 parcelas. Se você marcou separar a taxa, vai escrever 24 títulos. Por quê? Vai escrever 8 de IPTU, 8 de coleta, 8 de iluminação. Quando você marca o acumula, ele vai somar o saldo das parcelas. Esse nosso exemplo, por exemplo, né, tinha R$800, ele vai somar 8 parcelas de 100, vai somar R$800 e vai escrever numa única de IPTU, o que for de valor de IPTU, numa única o que for de coleta e numa única o que for de iluminação. Tá? Então aqui o interessante é isso. Para complementar estas informações, eu estou enviando também um manual, tá? Que está falando aqui algumas considerações importantes sobre essa inscrição em dívida. Ok? Mas aqui o mais importante são essas duas colunas aqui. Bom, então realizei a configuração do exercício de 2022, gravei aqui. Aproveitando, faça também a configuração do exercício de 2023. Mas por quê? Se eu não vou escrever débito de 2023 agora. Como estamos começando o exercício de 2023, durante o ano vão ter lançamentos e qualquer momento pode ser inscritos em dívida ativa. Às vezes o setor de fiscalização, o setor de ISS quer escrever em dívida ativa um lançamento feito agora em 2023. Porque, apesar de ter sido feito agora, a referência dele pode ser anterior. Né? Então é lançamento de 2023, mas que refere a anos anteriores. Então já configura também o 2023. Para não ter que ficar incluindo tributo, atributo e configurando, né, o que é o mais recomendado? Vou excluir ele aqui. Ó.
O mais recomendado aqui é que você venha, coloca o 2023, então, por exemplo, nesse meu exemplo, nessa minha base não existe. Copia configurações do exercício anterior. Então, todas aquelas configurações já feitas para 2022 serão copiadas para 2023, tá? Então, tá tudo aqui já pronto, ó. Importante, que eu não falei lá no 2022, mas que serve para todos os exercícios. Aqui em opções, ó, opções de ISS, marque todas. Por quê? Se você não marcar o ISS anual, por exemplo, na hora de escrever o ISS em dívida, aquilo que foi ISS anual não vai, tá? Então aqui tem como você filtrar, caso algum das opções de ISS, né, você não queira que seja inscrito em dívida. Mas eu recomendo, né, deixe tudo marcado. Outro botão importante aqui é se inclui todos, porque às vezes na configuração lá de 2022 foi feita no início do ano de 2022, igual nós estamos fazendo a de 2023. E durante o ano eu acrescentei novos tributos na minha base, criei novos tributos. Então vamos pegar aqui esse exemplo. Ó. O último tributo aqui é o TLL, né? Se eu clicar aqui em inclui todos, ó, pode ser que apareça tributos novos, tá? Então copia do ano anterior, manda incluir todos para acrescentar novos tributos, caso seja necessário, ok? Então tá tudo certo aqui, copiei do ano anterior, cliquei em incluir todos para ver se não tinha nenhum tributo pendente de 2000 que foi criado depois da configuração de 2022, né? Então, feito 2023, você clica aqui no botão inclui, tá? Ó, pronto. Então, na hora de escrever em dívida, vai pegar a configuração de 2022, mas já deixe pronta a configuração de 2023. Aonde que é feita a inscrição em dívida ativa? É aqui dentro do menu Exercício, Inscrição em Dívida. Antes de escrever em dívida, verifique aqui, ó, encerramento de exercício, se o exercício de 2022 está encerrado. Se ele estiver em aberto, você marca um xizinho e manda encerrar, aceitando ele aqui. Ó. Por quê? O sistema não vai deixar inscrever em dívida. Se você clicar aqui em escrever inscrição em dívida, ele vai falar que o exercício está aberto, não deixa você ir para frente. Não confundir esse menu de baixo com o de cima aqui, ó, inscrição em dívida exercício com inscrição em dívida ativa. O do exercício são débitos lançados durante o exercício, ou seja, seriam débitos lançados em 2023 que eu já quisesse escrever em dívida. Né? No nosso caso, são débitos do ano anterior. Então, vem aqui no menu inscrição em dívida ativa. Ele vai trazer que vai escrever os débitos do exercício de 2022, você pode clicar em iniciar. E aqui eu recomendo você fazer a inscrição em 3 etapas. Vou desmarcar todos aqui. Ó. Primeiro, marca que somente o IPTU, faça a inscrição do IPTU. Por quê? Geralmente é o tributo que tem mais débitos e ele demora mais para processar. Então escreva o IPTU primeiro, confere, depois você escreve a segunda etapa, o ISS, que é o segundo tributo que tem mais lançamentos em aberto, e depois você escreve o restante. Tá? Eu vou fazer com um tributo menor, tá? Para ganharmos tempo aqui na tela. Então, vou marcar aqui, ó, essa TLL, né, que eu sei que ela tem poucos débitos. Vou marcar aqui próximo e vou mandar aceitar. No que eu clicar em aceitar, ele vai levantar quem é que está devendo TLL e vai começar a inscrição em dívida. Vamos lá. Já levantou, olha lá, são 161 lançamentos. Já fez a inscrição em dívida. Processo rápido porque tinha poucos lançamentos. O processo de inscrição da dívida ativa ocorreu com sucesso. Então ele vai fechar a tela para mim. Se eu entro aqui agora naquele menu, ó, ano de inscrição barra origem, coloco aqui o ano de 2022, pego aquele tributo TLL que nós acabamos de escrever, ele está aqui, olha lá. Ó. A coluna processada está marcada, você não consegue desmarcar isso aqui. E a data que foi processada, que é a data de hoje. Ó. Por que ele marcou isso? Porque isso aqui foi processado a inscrição em dívida. Tá? Então, ele processou a inscrição em dívida seguindo a configuração de qual ano? 2022. Se eu volto na tela de inscrição em dívida, 2022, eu tenho aqui agora lá aquele tributo como processado. Ó. Tá vendo? Porque ele já foi inscrito. Se eu mando marcar todos aqui, ele não marca esses que já foram processados. Tá? Importante agora, eu posso remover o processamento de uma inscrição? Pode. Vou desmarcar todos aqui, vou marcar esse caso aqui. Ó. Se você marcar e der próximo e aceitar depois, ele vai remover a inscrição em dívida. Importante, só faça isso se você viu que configurou algo errado, escreveu da maneira que você não queria,
e antes de liberar o atendimento da prefeitura. Se você já inscreveu, já passou um dia, 2 dias, você já liberou o atendimento da prefeitura para gerar guia, acordos para o contribuinte, então, se você inscrever de novo, vai te dar problema. Isso você pode fazer de imediato. Ah, escrevi, vi que está errado, quero remover. Ok? Então, aqui são essas as etapas. Após o término da inscrição, é bom conferir, né, como é que foi a inscrição em dívida, se ela correu de acordo com o que você queria. Tá? Eu vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui essa empresa que eu escrevi aqui em dívida. Ó. Eu tenho aqui os débitos dela de... Já tinha escrito essa taxa antes de fazer essa exibição no vídeo. Então eu escrevi aqui, ó, TFF, e na TFF foi lançado também a TFS, né, no valor de 244,2. Após escrever em dívida, acesse alguns contribuintes aleatórios e faça essa conferência. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, escreveu em dívida no ano de 2023 um débito referente ao ano de 2022, TFF e TFS. A TFF venceu dia 10 de agosto de 2022, 133,28. Olha lá, 133,27, que às vezes tem a questão de dízimo, que ele é redondo. E venceu no dia 10 de agosto. Então, beleza, o valor está correto. Tem aqui a TFS 111,06. Então, está aqui, ó, 111,05. Né? Também no dia 10 de agosto. Então, está tudo ok com essa inscrição. Eram os dois lançamentos, escreveu certinho o número da guia, 768. Então tá aqui o número da guia, ele leva aqui no final do tributo, lá, TFF 768. Parcela 0, que era parcela única, né? E o vencimento. Então é bom você conferir valor, vencimento, parcela e tributo, tá? E também o ano de referência. Tá tudo ok com essa inscrição, ótimo. Depois você faz a mesma coisa com o IPTU, com o ISS, pega alguns casos. Dando tudo ok, aí, por fim, dê como finalizado e libere o atendimento da prefeitura. Então, enquanto estiver inscrevendo em dívida, peça para não ter o atendimento, para não contribuintes já não entrarem fazendo acordo enquanto você está inscrevendo. Pode ter algum problema de que você tenha que remover essa inscrição. Ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato e, em casos mais graves, você pode abrir um chamado para a gente, que a gente vai estar olhando.